sou o Paulo. E hoje estamos com mais uma entrevista aqui do Aricast com ela, Ângela Liberati, historiadora, cientista política e universitária. Muito obrigada pela sua presença. Imagina, uma delícia. Tô achando vocês o máximo. Obrigada. Bom, vamos à primeira pergunta? Poderia falar um pouco sobre sua biografia e da sua carreira? Tá, então eu vou falar mais da minha formação rapidamente. Eu sou formada em História, mas eu fiz bacharelado em História. Eu estudei História para fazer pesquisa, que era o meu objetivo. Mas daí, paralelo a isso, eu fiz também a licenciatura em História, 2 cursos. Porque eu descobri nesses estágios que eu adorava dar aula. Então, a partir do estágio, eu nunca mais parei de dar aula, mas paralelo a isso, eu sempre fiz pesquisa. Depois eu fiz pedagogia, aí eu fiz um curso de História da Arte, depois eu fiz um curso de museologia, eu trabalhei muito tempo com museologia, montei aí um museu e tal, mas isso tudo em São Paulo, né? Depois eu fiz mestrado e doutorado em ciência política, então resumindo é isso. Então, o que a senhora acha sobre a atual situação do Museu Cândido Rondon? Bom, é triste falar, né? Mas se não houver uma providência rápida, o prédio não vai resistir. Ele está em péssimas condições. A história é um pouco comprida, mas eu vou resumir assim. Quando eu me mudei para Araçatuba, foi porque eu tinha filhas pequenas e é uma coisa louca. Foi porque o Jânio Quadros ganhou de prefeito em São Paulo. Isso me estimulou a mudar. Então juntei o fato de eu gostar do interior com o fato de eu não querer ser governada pelo Jânio Quadros, historiadora, né? E aí a gente escolheu Araçatuba, eu não conhecia ninguém aqui, escolhemos aqui porque eu velejava, eu sempre velejei, e aqui tinha represa, então foi uma coisa que, enfim, nem velejei mais, mas enfim, foi por isso. Aí eu passeando na cidade, eu sou muito perdida geograficamente falando, assim, mas eu andava na cidade porque eu já dava aula no estado, eu já tinha feito concurso, mas eu tirei aquela licença que não era remunerada e eu ficava meio que conhecendo a cidade. E lógico, eu já trabalhava com pesquisa na PUC, tá? E eu fui conhecer o museu e fiquei assim abismada de ver o museu, que era num lugar, tipo uma garagem, tá? Aí eu fui na Secretaria da Cultura Municipal, conversei com o secretário e ele falou, você não quer ver isso e tal. Só que assim, eu não era contratada, nada, eu falei, vou começar a mexer lá, não tinha ninguém responsável e tal. E aí eu comecei lá na secretaria um projeto de fazer uma história em quadrinhos de Araçatuba, que tem uma revistinha, não sei se vocês já viram, e era vinculado a eles. Aí eu comecei a pesquisa, peguei material do museu, fiz a revista, aí contratei um desenhista para ir desenhando as fotos e tal. Só que a coisa, quando entra o município, sempre dá confusão, porque aí ele brigou com o secretário, o desenhista, parou de desenhar, então o fim da revista é horrível, porque ele deixou 2 desenhos para mim, eu tive que adaptar o texto, assim. E aí foi a ideia que veio de eu começar a mexer no museu, mas eu não tinha vínculo algum com a prefeitura, eu ia lá porque eu queria. Eu fiquei 8 anos fazendo isso, mexer no acervo, daí saindo de um lugar para o outro, mas tudo muito amontoado, eu fui arrumando, catalogando, classificando o que tinha, enfim, fazendo um trabalho mais técnico. E ao mesmo tempo eu imaginei que aquela casa deveria ser um museu. Então eu fiquei, nossa, a gente fazia passeata, a gente fazia folder, tem todas as imagens disso, né? Era muita coisa. Mas tanto eu insisti, eu entrei em contato com o povo da Rede Ferroviária Federal, o cara que era em São Paulo, telefonava, bom, consegui que eles permitissem colocar o museu lá. Mas era velha, a casa precisava de reforma. Aí no governo do Dr. Domingos Andorfato, eu tenho a ideia que ele foi um dos únicos assim que me ouviu, porque eu sempre ia com muita ideia, muita coisa. Aí ele me disse, eu vou reformar a casa, só que eu não era funcionária da prefeitura, não. Dava aula, né? E nos intervalos eu fazia esse tipo de coisa. Aí ele disse, vem uma empresa, ela vai reformar e você fica responsável, lá não vai pregar um pré e tal. Então eu coordenei, não foi bem o restauro que a gente fez, mas foi uma recuperação da casa, mandando fazer lajota, sabe? E ficou maravilhosa a casa. E aí eu comecei a bolar como que ia ser a casa por dentro, disposição. Então eu trabalhei, quando eu fiz museologia, eu trabalhei com uma que era a diretora do Museu da USP de Etnografia, Cristina. Então, entrei em contato com ela, Cristina, você me presta material aí do museu da USP para montar a questão indígena, e fui montando. Então, no finalzinho da história, eles arrumaram lá um cargo para mim, mas era um cargo assim super, eu ganhava super mal, mas enfim, para me vincular à prefeitura para poder assinar as coisas, né, que eu estava fazendo. Montamos um museu, inauguramos, ficou maravilhoso o museu. A única coisa que faltava na casa era uma segurança, sabe, sistema de segurança em portas e janelas, para poder trazer exposição de São Paulo, que eu sempre fui muito conectada. Eu estudei no MASP, eu fiz trabalhos no MASP.
Então era fácil a gente emprestar coisas para trazer, porque eu sempre achei assim, São Paulo fica com tudo, o interior muito dificilmente. Então a minha ideia era trazer coisas de São Paulo. Eu convivi muito com o Emanuel Araújo, que foi o cara que reformou a Pinacoteca. Ele falava, se tiver segurança eu empresto, né? Mas enquanto estava atrás disso, o museu funcionando, as escolas iam, era muito lindo lá. Trocou de prefeito e era a professora Germínia Venturoli. E aí num dia o marido dela apareceu lá e falou que eu não tinha votado nela. Eu falei que para ele não interessava em quem eu tinha votado, mas que de fato eu não havia votado nela. E ele me tirou e colocou uma outra pessoa. Então a partir daí eu me afastei, porque assim, se era a decisão dele, né? Ok. E fui fazer outras coisas. Eu fiz. Aí foi quando eu comecei a mexer com o acervo do Ulisses Guimarães. Porque quando o Ulisses Guimarães morreu, eu também tinha estudado com a filha do Guarita aqui, a Sônia, uma museóloga. E eu liguei e falei com ela que eu queria ver o acervo do Ulisses, já que a família dele, ele morou aqui, estudou aqui, e depois ele tem uma ligação, né? A mulher dele é de Araçatuba. E aí, então, consegui falar com o filho dele, fui a São Paulo ver o acervo para escolher, porque eu queria montar ao lado do museu um centro de pesquisa política, com o material dele e tal. Tá. E consegui, daí eu passei acho que 1 mês e meio em São Paulo, mexendo, era um monte de caixa no escritório político dele, tinha acabado de morrer. Eu separei o que ia para Brasília, o que ia para a Fundação Getúlio Vargas no Rio, e o que ia ser para mim. E separei as coisas pessoais, né, que era muito pessoal, que não interessaria para o museu, para o centro lá de política. E o filho dele me falou, ele falou, o que você quer daqui? Eu falei, eu quero tudo, porque isso aqui é a história do Brasil, né? Um sujeito que foi 40 anos deputado, que participou do regime militar, que fez resistência, ele falou, pode levar, você é a responsável, você é a curadora. Aí eu liguei aí pro Dr. Domingos, falei, olha, eu tô com um acervo aqui, eu quero carregar. Aí ele mandou um caminhão de mudança, eu encaixotei, eram 100 e poucas caixas. E vim eu com essas caixas todas para essa, também não tinha onde pôr, né? Aí eu levei para a faculdade, eu dava aula na Toledo, o Afonso Toledo sempre foi muito amigo, e eu sempre enchi muito ele com essas histórias, né, para fazer isso, fazer aquilo. E ele sempre topava. Aí lá na Toledo eu comecei a catalogar, criamos um centro de pesquisa, Ulisses Guimarães. Foi nesse intervalo que eu saí do museu, então obviamente que não ia mais dar certo o centro de pesquisa política. E eu fiquei lá com aquele acervo, a gente fundou lá na Toledo, mas não era um espaço, né? É uma faculdade, tem uma biblioteca, enfim. E eu, quando o Afonso morreu, que entrou o Dr. Maurício, era certo, correto o que ele estava me dizendo. O que a gente vai fazer? Porque era tudo em caixa. Aí eu levei as caixas tudo para minha casa, então minha sala virou o centro do acervo, e lá eu trabalhava com isso. Aí foi quando eu fui fazer mestrado, eu já estava fazendo mestrado, eu ia para São Paulo, e meu orientador falou, não, você não, eu tinha outro projeto, ele falou, não, trabalha com isso. Então eu trabalhei, eu dei um trabalho gigantesco sobre esse acervo, né, que acabou virando depois um livro, e então foi essa minha relação. Quando eu vi que mudando os prefeitos, aquilo não era meu, né? Eu era a responsável, mas a condição do filho do Ulisses é que eu não doasse para a prefeitura. Ele não queria que se misturasse. O que ele queria fazer com aquilo? Aí eu fui convidada, eu também faço muita coisa ao mesmo tempo, né? Eu fui convidada para montar uma exposição sobre o Ulisses pelo Mário Covas, ele era governador do estado, ligado aqui e tal, e eu fui para São Paulo pelo secretário da cultura dele. Eu fui para São Paulo e aí montei essa exposição, porque ia inaugurar a sede nova do arquivo, do Estado, do Arquivo Histórico. E o saguão, que é gigante, ia ter o nome do Ulisses, e ele queria uma exposição sobre o Ulisses no dia da inauguração. Aí eu fiquei indo lá, voltava correndo para dar aula, e montei uma exposição assim, bem incrível com esse material. E por incrível que pareça, aquilo lá saiu eu não entendia por que as pessoas me chamavam por causa do Ulisses, mas depois eu descobri que saiu na Hora do Brasil. Sabe aquele programa? Eles narraram lá que tinha exposição, que eu tinha feito. Enfim, eu rodei com essa exposição para lá e para cá e fui para Rio Claro, que é a cidade onde o Ulisses nasceu, que eu já tinha ido para fazer pesquisa sobre ele durante o mestrado. E lá eu conheci o que se chamava PMDBistas Históricos, que é o núcleo da resistência, porque PMDB hoje é uma porcaria, né, vamos dizer. Mas na época ele foi um partido de resistência, e essa resistência eram as pessoas mais velhas lá. Aí ficamos amigos, eu ia muito lá, eu voltava, e vai e vem.
E aí eles convidaram para pôr a exposição lá e para eu fazer uma palestra. Estava o ministro da Cultura e tal, e eu fiz uma palestra, várias palestras lá, fiz na Unesp e tal, sobre esse Ulisses. Eu carreguei esse Ulisses por muito tempo. E aqui, o museu, nunca mais tive contato com o museu. Uma vez me chamaram lá para ver uma máquina, que era uma máquina de comércio, que tinha as teclinhas de prata, uma peça valiosíssima. E que eu tinha catalogado e que estava sendo jogada. Daí eu falei, olha, eu não quero mexer nisso, sabe? A não ser que você fale assim, você mexe e ninguém interfere. Porque era vereador que mandava pendurar quadro, é um inferno, né, essa pressão. Daí você não obedece e fica enchendo. Então, não quero, a não ser assim, eu vou mandar nisso tudo, vou fazer do meu jeito, né? E aí eu me afastei do museu. Eu fui ao museu, acho que faz o quê? 1 ano e pouco. E aí dá uma tristeza quando volta, porque aquilo era perfeito. E aí, teto, chuva, telha quebrada, mas um conselho de cultura que tinha na época, então eu sugeri que a primeira coisa é que a gente trocasse as telhas quebradas. Tá chovendo dentro, é de madeira, tudo, piso. Ah, não pode porque é tombado pelo Condefat. Condefat é o órgão lá em São Paulo, né? Vocês acham que no Museu do Louvre não troca telha, gente? Isso aqui é uma maluquice, coisa de gente maluca. E aí elas começaram a insistir, que elas eram do conselho, eu falei, ó, sabe do jeito que vocês quiserem, só escora porque vai cair. Mas, ontem, por coincidência, eu recebi um convite para entrar no tal do conselho de amigos do museu, que eu não sei se eu quero, eu sou bem bocuda mesmo, sabe? Nunca de ofender, não, mas eu para discordar, ok, né? E tô pensando, aí eu falei, nossa, coincidência, eu vou falar do museu, né? E parece que tem um projeto de restauro, de recuperação. Mas isso eu quero, sim, deixar isso registrado. Isso é dinheiro público gasto 2 vezes. Porque eu já recuperei o museu uma vez, certo? Dei satisfação, tudo controlado e tal. E agora, de novo, agora vai gastar o dobro. Tá? Porque eu fiz pesquisa em Bauru para saber que cor que tinha que pintar. Eu andei esse estado de São Paulo inteiro fazendo essas pesquisas. E aí, agora dá nisso. Mas me parece que tem um projeto de recuperar o museu. Espero que dê certo, mas eu não sei se eu quero participar disso. Porque essa coisa de muito chefe, eu sou anarquista. Então eu gosto de governar a mim mesma. Então se é uma coisa que eu não tenho competência, eu digo, isso não posso fazer, não posso ensinar. Mas se é uma coisa que eu sei, me deixa livre, que eu faço. Então é muita, não sei, vou pensar se eu vou me envolver nisso de novo. Já estou fazendo outras coisas também nesse projeto aí, bem bacana, que é o que eu vou fazer depois da nossa entrevista. E a situação dos Yanomamis? Questão dos indígenas e a pandemia? Olha, eu sempre gostei, não sei se o Júlio já deve ter falado isso, né, da causa indígena, sabe? Sempre no curso de história, a gente tinha projeto, eu tinha um grupo de estudo sobre isso, a gente apresentou trabalho em congresso sobre isso e tal. E eu faço parte de um grupo de professores universitários, mas tem gente do mundo todo que é sobre a questão indígena, tá? Então, obviamente que eu fui aluna da Carmen Junqueira, que é a maior estudiosa dos Yanomamis no Brasil e tal, né? É óbvio que isso é um descaso absurdo, né? Eu acho que não só o ex-presidente, mas os seus ministros deveriam estar presos, porque isso é assassinato, certo? Tá? Mas eu também tenho muito contato com o pessoal de Catu, com o cacique de lá, com o ex-cacique, né? Eu chamo eles para fazer palestra, porque eu acho que a gente tem que inserir eles, o branco tem que ouvir a voz indígena. Tem professor que nunca viu um índio, e você pode dar aula se você nunca viu um índio? Um pedagogo que nunca viu um índio, que vai ensinar a pintar a cara de criança? Não dá. Você tem que ouvir a voz deles, e eles são muito... É uma inteligência que a gente já perdeu, assim, por causa do capitalismo e tal, né? Agora, a gente só tem que torcer para que esse governo leve a sério, né? A ministra, a Sônia Guajajara, eu que votei nela, fiquei felicíssima, né? Eu só voto quase em indígena, não. Mas eu fiquei felicíssima, porque eu acho que, assim, é a pessoa que pode falar por eles, porque ela é uma deles. É diferente do branco, né? É igual a questão do negro também. Quem que tem que falar pelo negro? Eu? Não, eu tenho que ouvir o negro, certo? Eu tenho que fazer o que ele indica, né? Porque sentir na pele o que as pessoas passam, é só quem passa. Então você tem que dar voz, né? Ah, eu vou contar a história indígena. Sim, eu posso estudar a história indígena, mas quem vai falar pelo indígena é o próprio indígena, tem que dar esse espaço. Por isso que eu chamava sempre eles para falar nas minhas aulas.
Bom, nós vimos que você tem mestrado em Ulisses Guimarães e eu queria te perguntar como é que foi essa pesquisa, essa vivência política. Então, Ulisses, eu não fiz uma biografia dele, até quando eu mandei o trabalho pronto para o filho dele, fiquei até meio preocupado, falei, o que ele vai, porque não foi um texto de falar que ele era o máximo, tá? Foi um texto reconhecendo a fala dele de resistência à ditadura, ele foi mesmo esse líder, isso ele foi, mas em muitas outras ocasiões, ele foi um político do centro, um político até desses que a gente pode criticar, né? Por exemplo, ele tem uma trajetória de 500 anos, né? De 40 anos na legislatura federal, que eu sou contra. A pessoa não é deputada, ela está. Eu acho que devia no máximo 2 mandatos e cair fora, vereador também, fica lá 40 anos, não. Mas ele foi isso. Então, a minha leitura dele, eu já falei que eu sou anarquista, eu trabalho com Foucault, eu só trabalho em pesquisa com Foucault, nessa linha do Michel Foucault. E eu usei o Michel Foucault para fazer uma leitura do discurso dele, né? Que é interessante, sabe o quê? A vida inteira, por exemplo, ele fez direito na São Francisco, ele foi o orador da turma. Pelo discurso dele, no dia da formatura, você percebe quem é a pessoa, né? O discurso dele, desde que ele se formou até ele morrer, era o mesmíssimo. Lógico que foi ficando mais sofisticado intelectualmente, né? Amadurecer e tal. Mas a estrutura é a mesma. Esse discurso mesmo virou a defesa da democracia durante a ditadura. Então, o mesmo adquire um significado de oposição quando a estrutura social muda. Você vive numa ditadura, então você falar a mesma coisa que você já falava é importante. E ele foi muito importante. Então, esse é o foco maior do meu texto, mas tem crítica também, sabe? É um texto bem crítico. Mas eu rodei atrás desse Ulisses, né? Entrevistei muita gente, que depois já fiquei amiga e tal. Alguns que se negaram a me... Tinha alguns documentos, eu também escrevi no livro que eles se negaram. Isso a gente tem que ter coragem, né, de registrar. Mas dá problema, né? Às vezes dá problema. Mas enfim, foi uma experiência bem legal. Mas, falar a verdade, faz tempo que eu não falo disso. Eu vou mandar um livro para vocês, que eu nem sei se tem, para a biblioteca de vocês, tá? A gente agradece. A senhora trabalhou com o historiador Boris Costa? Isso acho que foi o Júlio que contou. Não trabalhei, posso falar isso, talvez seria uma mentira. Mas foi assim, como eu fiz história para pesquisa, a gente fazia uma monografia por semestre, certo? Um pouco reclamo agora. Então, e tinha uma professora de pesquisa histórica, que era bem da brava, e ela determinava todo semestre qual vai ser, a gente teve que aprender a mexer com documento, restaurar fotografia, isso aqui. E aí ela indicava qual era o elemento documental que a gente ia pesquisar. Então, um semestre era só fotografia, o outro era jornal. Então, a gente era obrigado a fazer um estágio no arquivo público do Estado. E a gente fazia inscrição, tinha uma fichinha e tal. E X horas por semana você tinha que ficar lá dentro. Então, à tarde eu passava no arquivo. E aí pesquisava. Então, eu pesquisei uma lei de fim da escravidão de 1831. Sabe aquela lei para inglês ver que não funcionou? Que não podia mais trazer escravo e tal. Aquilo foi minha pesquisa do semestre. E eu ia muito no arquivo. E no arquivo, era o antigo ainda, são umas mesas enormes de madeira. Então, você tem um espaço assim, maior, um pouquinho para cada um. É marcado o horário e tal. E lá já fica a sua luva, a sua máscara, tá? Então, você marca a hora que você tem que chegar na hora, porque quando você chega, você já indica qual documento você quer do arquivo. E eles lá já deixavam. Então, eu pesquisava jornais de 1831, para ver o que se dizia sobre essa lei. Né? E o meu vizinho de pesquisa era o Boris Costa. E ele era assim, bem paquerador, né? Muito querido, e ele ficava xeretando o que você está fazendo e tal. E o Boris tem um texto de história do Brasil que é excepcional. Ele é maravilhoso, ele tem uma coleção de história do Brasil que eu já li. Então foi um contato assim, eu também era muito nova, muito sem noção também. E ele também não era tão famoso assim, né? Mas eu fiz pesquisa, a minha mesa era assim, vizinha da mesa do Boris Costa. Eu queria te perguntar agora, você tem algum recado para dar para os nossos alunos que têm o sonho de fazer uma carreira universitária? Eu acho que no Brasil todos têm que ter esse sonho, certo? É difícil, a universidade é para poucos, mas não pode desistir, tá? Vocês têm que usar tudo que vocês têm direito, cota, pedir. Vou contar uma história rápida. Eu conheci um indígena, Oreme, cuja família mora no Xingu, eles são meio isolados, assim, sabe?
e ele participava de uma cooperativa de coleta de sementes. E eu fui lá, conheci o Orelho. Daí eu falei, você não quer falar na minha aula, assim, quando a gente estava na pandemia? Ele ia lá na sede, tinha que andar 15 quilômetros da aldeia para poder ter o Wi-Fi, né, para a gente fazer a aula. Ele várias vezes falou com meus alunos, e aí acabou ficando amigo, quando eu precisava de ajuda eles me pediam, eu dava um jeito. E eu, Orelho, vai fazer faculdade, querido. Você é um menino inteligente, é um jovem, você pode voltar para sua aldeia e ajudá-los. E aí ele falou, eu quero fazer engenharia ambiental. Então a gente ajudou, deu um jeito de ir fazer vestibular e tal. Passou e me ligou um dia na UFSCar, né, que usou a cota para indígena, que de todo jeito é difícil de passar, né? E ele está em Sorocaba, na unidade de Sorocaba. E aí um dia ele me manda um WhatsApp, diz, Ângela, tá muito difícil, tem matéria aqui, é difícil. Fica aí, você não me sai daí, é difícil mesmo, você queria fácil, você fica lá na aldeia. Mas é difícil, eu não consigo morar. Eu falei, você tem direito de morar na moradia estudantil e almoçar no restaurante. Você não precisa ter dinheiro, a gente ajuda um pouco, mas você tem direito de moradia e tal. Aí ele vendia os colares, aquelas coisas. E aí ele falou, eu não consegui ficar na moradia porque eles querem um documento assinado pela minha mãe e pelo meu pai. Agora, que povo burro, você acha que os pais moram no Xingu, numa aldeia no Xingu, mas é no alto do Xingu, não é no Xingu logo ali. Como que o menino vai? Quanto custa para ele? Vai de ônibus até Brasília, depois fala para ir pegar uma assinatura, a moça falava bem, pede por fax. Aí eu, nesse meu grupo, eu já estava bem querendo resolver, botei lá, quem conhece alguém nessa universidade, assim, e fui, consegui botar na moradia. Então, isso que eu estou falando, é possível, e se precisar de ajuda, peça. Porque é uma obrigação da sociedade ajudar vocês a irem para frente, porque não tem outro jeito, viu, gente, no Brasil, da gente ter um trabalho mais digno, ser valorizado, sabe? Se não fizer universidade. Então não pode existir. Mas da noite, não tem importância. Não vou poder ir aqui, ali, não vou poder comprar nada. Não tem importância. Isso tem que ser um desejo e vocês têm que ir atrás. Tá? Vai, pede ajuda, tem muita gente disposta a ajudar a moçada a fazer uma faculdade. Chegou lá, é difícil? Lógico, faculdade tem que ser difícil. Se for fácil, você faz o colégio de novo, né? Firma, pede ajuda para professor, não consigo ler, pede para professor ler junto, volta aqui, pede. Mas tem que ir para a universidade, gente, tem que ir. E a sociedade é obrigada. Você sabe o que é? O acesso ao ensino é um direito fundamental. Vocês sabem disso, né? E se é direito fundamental, vocês têm que usufruir dele. Não aceitar resposta negativa. Sabe? Vai no juiz, vai no jornal, vai na internet, o que vocês quiserem, mas não desistam. O caminho é esse. Vocês são pessoas inteligentes, né? Vocês são pessoas agilizadas. Vocês vão se dar super bem dentro de uma universidade. Não desistam. Guardem com o pé lá. Bom, essa foi a entrevista com a gente, tá bom? Muito obrigada pela sua presença de novo. Adorei a entrevista e bate-papo com você, foi muito bom te conhecer um pouquinho mais. Às horas, posso ficar sempre. Muito obrigada. Obrigada a vocês, viu? Bom, pessoal, muito obrigada por ter vindo. Opa! Muito obrigada por ter vindo aqui ver esse vídeo. Já curte, compartilha, deixa seu comentário. Um beijo e tchau!